Isso é a lei complementar número 109 que determina. Então, se for previdência complementar fechada, nunca incidirá. Porque se é fechada, já é disponível para a totalidade dos empregados e dirigentes. Agora, se for aberta, não existe essa obrigação. Então, pode uma empresa pagar uma previdência complementar aberta só para determinados empregados e para outros não. Aí, nesse caso, incidirá contribuição sobre o valor. Que de queijo. O valor relativo à assistência prestada por serviços médicos ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outros similares, desde que a cobertura abranja a totalidade. Então aqui aparece um desde que também, ó. O raciocínio dessa letra Q é o mesmo da anterior. Só que na anterior a gente tinha um plano de previdência, aqui a gente tem um plano de saúde. Então a gente pode até aproveitar isso aqui, ó, e botar aqui, por exemplo, Unimed, né? A patrocinadora do time campeão brasileiro. É isso? A Unimed? E vai ser campeão esse ano de novo. Imaginem, e pode até ser assim, é comum esses planos de saúde que a empresa faz para os empregados, também ser assim, o empregado paga uma parte da mensalidade, a empresa paga outra, ou então às vezes a empresa paga tudo, mas seja de uma forma ou de outra, o que a gente vai discutir é se incide contribuição previdenciária sobre a parte que a empresa paga, né? Sobre o valor que o empregado paga a título de plano de saúde, não há o que discutir. Jamais incidirá a contribuição sobre esse valor. Agora, o que a gente vai questionar aqui é se incide contribuição sobre a parte da mensalidade do plano de saúde que a empresa paga em benefício do empregado. Aí o raciocínio é o mesmo que a gente fez aqui em relação ao plano de previdência. Se esse plano de saúde der uma cobertura para a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não incidirá a contribuição sobre esse valor. Agora, se o plano de saúde der cobertura só para alguns empregados e para outros não, aí nesse caso incidirá a contribuição sobre a parte da mensalidade do plano de saúde que a empresa paga em benefício dos empregados. O raciocínio é o mesmo do plano de previdência. Aqui na letra R, nós temos outro valor que ele não integra, porque ele é para o trabalho. Não é pelo trabalho, é para. Vejam, o valor correspondentes a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho. No local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Então a empresa fornece a farda do empregado, mas exige que o empregado trabalhe fardado. Bem, sobre o valor dessa farda não incidirá a contribuição, porque isso é um valor que a empresa está fornecendo ao empregado para o trabalho e não pelo trabalho. A farda, as botas, as luvas, o capacete, os óculos de proteção, tudo que a empresa fornece ao empregado, mas exige que ele use no local de trabalho, durante a prestação do serviço. Então, esses valores não integram o salário e contribuição, porque são para o trabalho. Aqui na letra S, vão aparecer duas parcelas distintas. Tá tudo na mesma linha,
mas são duas parcelas diferentes. Primeiro é o ressarcimento de despesa pelo uso do veículo do empregado. Uma parcela é essa aí. A outra é o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade. Agora, ambas as parcelas, para que não integre, é necessário que os valores que estão sendo ressarcidos estejam devidamente comprovados. Então, o primeiro caso, ressarcimento pelo uso do veículo do empregado. Imaginem o empregado de uma construtora, que a função dele é fiscal de obras. E a construtora tem obras em vários locais diferentes. E ele se desloca de uma obra para outra usando o seu próprio veículo. O veículo, o automóvel, é de propriedade do empregado. Não é de propriedade da construtora, não. Agora, toda despesa que o empregado tem com esse veículo, a construtora faz o ressarcimento da despesa. Gasolina, troca de óleo, troca de pneu, conserto de motor. Toda despesa que esse empregado tem com esse veículo, ele pede uma nota fiscal lá no posto de gasolina e tal. Ele leva essas notas fiscais lá para a construtora, que é a sua empregadora, e a construtora lhe faz o ressarcimento. Bem, como a despesa ficou devidamente comprovada, não haverá incidência de contribuição sobre tais valores. Não haverá a incidência. O segundo aqui é o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos. Aqui é o seguinte: a Marinette, empregada lá daquela empresa Alfa, né? Ela tem uma criança pequenininha, 4 anos de idade. Aí a empresa Alfa, onde Marinette trabalha, ela não tem uma creche própria, não tem. Se tivesse, Marinette deixava lá o menino, né? Mas não tem. O que é que Marinette faz? Tem uma creche que fica lá perto da casa de Marinette. Aí Marinette, antes de ir trabalhar, deixa o seu filhinho lá na creche. No final do mês, quem paga a creche é a própria Marinette, com o dinheiro dela. Agora ela pede uma nota fiscal, a creche lhe fornece. Aí a Marinette leva essa nota fiscal lá para a empresa Alfa, que é a empresa empregadora da Marinette. E a empresa Alfa lhe faz o reembolso dessa despesa que a Marinette teve com a creche do seu filho. Bem, nesse caso, não incide contribuição previdenciária por 2 motivos. Primeiro, porque a despesa ficou devidamente comprovada. E segundo, que o menino de Marinette só tem 4 anos. Não disse isso? Agora, se o menino de Marinette tivesse mais de 6 anos de idade, aí incidiria a contribuição sobre esse reembolso. Até porque o menino mais de 6 anos não tem que estar em creche, né? Tem que estar na escola. É isso. Então, aqui no caso do reembolso creche, para que não integre, existem 2 condições. Primeiro, a despesa ficar devidamente comprovada. Segundo, a idade da criança. A criança tem que ter, no máximo, 6 anos de idade. Aí, preenchidos de forma cumulativa os 2 requisitos, o valor não integrará o salário de contribuição. Esse aqui da letra T mudou ontem. É uma lei ontem. Publicado uma lei ontem. Alterando a redação da letra T. Certo? Acho que foi a lei 12.513. Foi publicada ontem. Mas de que trata aqui, ó? Valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo.
primeira mudança que aparece aí em relação à redação anterior foi acrescentado esse termo bolsa de estudo. Antigamente não tinha não, era só plano educacional. Agora tem bolsa de estudo. A empresa paga uma bolsa de estudo para o seu empregado. Outra mudança, vou anotando as mudanças aí, que são as coisas que caem mais na prova, são as mudanças. Antigamente, esse plano educacional tinha que ser para o empregado, não era para os filhos do empregado, não. Agora, no caso da educação básica, tanto pode ser para o empregado, como também para os seus dependentes. Então a empresa paga a mensalidade da escola do filho do empregado. E o menino está na 4ª série do ensino fundamental. Então o valor não integra o salário de contribuição. Porque ensino fundamental faz parte da educação básica, né? O que é educação básica? Educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Educação básica é isso. O que é que fica fora da educação básica? Ensino superior. Ensino superior fica fora da educação básica. A educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Oi? A lei que alterou foi a lei 12.513. Mas melhor do que pegar a lei 12.513, você entra no site do Planalto e pega a lei 8.212, que ela já sai atualizada, com a alteração que foi feita. Que a alteração foi feita no texto da lei 8.212. E desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados. Então vejam que aqui tem duas coisas. O plano educacional ou a bolsa de estudo pode ser para a educação básica ou então para a educação profissional e tecnológica. Quando se trata da educação básica, tanto pode ser para a educação básica do empregado, como também dos seus dependentes. Mas quando se trata da educação profissional e tecnológica, aí é só para os empregados, não é para os dependentes. E outra coisa, quando se trata de educação profissional ou tecnológica, a lei exige que esse curso de capacitação profissional tecnológica, esse curso, ele esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa. Okay? Como, por exemplo, a empresa paga um curso de hotelaria e a empresa é um hotel. Bem, se é um curso de hotelaria para os empregados e a empresa é exatamente um hotel, esse curso de hotelaria, ele está diretamente relacionado com as atividades da empresa, né? É isso? Aqui outra mudança em relação à redação anterior. A redação anterior exigia que esses cursos eles estivessem disponíveis para a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. A redação atual não exige mais isso. Ok? Não tem essa exigência. Pode ser só para um empregado. A empresa paga a mensalidade da escola do filho de um empregado só. Mas só para o filho daquele empregado que ela paga. Não tem problema. O valor não vai integrar o salário de contribuição.
vamos dar uma resumida nessa parte aqui de cima, depois a gente vem aqui para 2 requisitos que ainda está faltando. Primeiro, esses planos educacionais ou essas bolsas de estudo podem ser para as 2 coisas. Quais sejam? Para a educação básica ou então para a educação profissional e tecnológica. Quando se trata de educação básica, tanto pode ser para o empregado como para os seus dependentes. Mas quando se trata de educação profissional tecnológica, só para o empregado. E além disso, quando se trata de educação profissional tecnológica, é necessário que o curso esteja relacionado com as atividades da empresa. Isso. Agora, educação básica, aí é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se a empresa está pagando a mensalidade da faculdade do empregado, o valor integra o salário de contribuição. Ok? Porque faculdade é ensino superior. Ensino superior não é educação básica. A não ser que esse curso superior, que a empresa está pagando a mensalidade do empregado, ele funcione como educação profissional e tecnológica. Por exemplo, exige o curso superior de hotelaria. E imagine quem está pagando a mensalidade do curso de hotelaria para o empregado é exatamente um hotel. Porque o empregado é empregado de um hotel. O valor não vai integrar. Por quê? Educação profissional e tecnológica. Agora, a empresa é uma construtora e está pagando um curso de hotelaria por empregado, e o curso de hotelaria de nível superior, aí vai haver a incidência da contribuição. Primeiro, porque a educação superior não faz parte da educação básica. E também não pode, nesse caso, ser considerado como educação profissional e tecnológica, já que não tem nada a ver com a atividade de construção civil, um curso de hotelaria, né? Mas se a empresa é um hotel, aí tem tudo a ver. Tem tudo a ver. No caso que o governo ofereceu para os funcionários do Poder Executivo, no caso de graduação, através da Secretaria de Administração, para qualquer pessoa, qualquer um. Nesse caso aí, que ele não especificar, por exemplo, não seguiria também. O governo de Pernambuco ofereceu um curso superior. Bem, aí se trata-se de servidor ocupante de cargo efetivo, aí não tem nada a ver com isso aqui, né? É regime próprio. Bem, se esse servidor que está recebendo esse curso é um servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, aí essa regra aqui se aplica para ele. Tudo que está aqui se aplica para ele. Agora, se for um servidor ocupante de cargo efetivo do Estado de Pernambuco, nada disso será aplicado para ele. O que vai ser aplicado para ele é a lei lá, no caso do Estado de Pernambuco, é a lei complementar número... Qual? 6123? É. E vocês sabem disso por quê? Vocês estão estudando? Tribunal, não sei de quem? Tribunal de Justiça, né? Aí cai essa lei complementar. Qual o número mesmo? 6123? 6123. Então mudou, que era outra. É o regime próprio do Estado de Pernambuco. Era uma lei complementar com outro número, que eu não me lembro agora. Mas então deve ser uma lei nova. Lei complementar estadual, né? Agora, ainda falta a gente ver aqui mais 2 requisitos. Que esses 2 requisitos se aplicam para qualquer um dos casos que foram vistos em cima. Esses 2 requisitos aqui, 1 e 2. Tanto faz ser educação básica, como educação profissional e tecnológica. Para que não integre, ainda é necessário que esses 2 requisitos sejam atendidos. Primeiro, o valor não seja utilizado em substituição de parcela salarial. Ou seja, não seja parte do salário do empregado aqui. Seja algo que esteja expressamente desvinculado do salário. Porque se for parte do próprio salário, a empresa nem pode deixar de fornecer, que fica incorporado.
Então, para que não integre, tem que ser desvinculado do salário. E segundo, o valor mensal. Vamos dizer que o valor não pode ser muito alto. O valor mensal do plano educacional da Bolsa de Estudo, considerado individualmente, ou seja, em relação a cada empregado, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina, ou não ultrapasse o valor correspondente a 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição. Exemplo, o empregado tem uma remuneração mensal de R$1.000 e a empresa paga a mensalidade da escola do filho do empregado. O garoto estuda a 4ª série do ensino fundamental e a mensalidade da escola do garoto é R$500. Acho que está até barato essa mensalidade, né? Escola particular é bem mais caro que isso. E aí? Esse valor aqui, ele não está sendo utilizado em substituição de parcela salarial. Não está sendo. Ele é desvinculado do salário. Eu pergunto, qual é o valor do salário de contribuição desse empregado? É 1.000 ou 1.500? 1.500? 1.000? Ou é 1.500? Ele ultrapassa 5% da remuneração do segurado? Sim. E aí? Mesmo assim, mesmo ultrapassando 5% da remuneração do segurado, mesmo assim ele não integra o salário de contribuição? Mesmo assim? Mesmo assim ele não integra, porque ele ultrapassa 5% da remuneração, mas ele não ultrapassa 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição. E entre esses dois valores, o que vai ser adotado é o que for maior. Ok? Então, se ele ultrapassa um, mas não ultrapassa o outro, ele não integra. Ele só vai integrar se ele ultrapassar os dois. Quais são os dois valores que eu estou falando aí? 5% da remuneração do empregado. 2, 1,5 o salário mínimo. Porque esse limite mínimo mensal do salário de contribuição que a lei fala é um salário mínimo. Então, se o valor é maior do que 5% da remuneração do empregado, que nesse exemplo aqui mas ele não ultrapassa um salário mínimo e meio, então o valor não integra. Aí nesse exemplo aqui, ultrapassou 5% da remuneração, mas não ultrapassou 1,5 o salário mínimo. Ou seja, não chegou nem a um salário mínimo. E ele pode chegar até um salário mínimo e meio. Aqui no exemplo não chegou nem a um salário mínimo. Agora, por exemplo, se fosse R$1.000 a mensalidade da escola do menino, aí integraria o salário de contribuição. Aí o salário de contribuição desse empregado seria R$2.000. Porque R$1.000 tanto ultrapassa 5% da remuneração, como também ultrapassa 1,5 o salário mínimo. Aí se a mensalidade da escola do garoto aqui, que é filho do empregado, fosse R$1.000, aí o valor iria integrar, sim, o salário de contribuição. Legal isso aí, né? É coisa nova. Isso é de ontem. Isso vai cair na prova. Agora, se o edital tivesse saído há uns 10 dias atrás, não caía não, né? Porque só pode cair na prova.
aquela legislação que já estava em vigor na data do edital. Legislação que aparece depois da data do edital não cai na prova, não. Só cai na prova o que está em vigor na data do edital. Mas como o edital ainda não saiu, o edital do INSS que eu estou falando, então isso aqui cai. V. Está quase acabando o alfabeto, mas a aula ainda não. V. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. A razão desse valor aqui da letra V não integrar o salário de contribuição, porque valor referentes a direitos autorais não remunera uma prestação de serviço. Por exemplo, quem recebe direitos autorais não está vendendo serviço. O direito autoral é um bem, é uma propriedade, né? Não é um bem material, é um bem imaterial, mas é uma propriedade. Digamos, uma propriedade intelectual. A pessoa que escreve um livro, os direitos autorais é dele. Mas às vezes ele assina um contrato com a editora, onde ele cede os direitos autorais para a editora. Então agora os direitos autorais não é mais dele, é da editora. Porque ele vendeu os direitos autorais para a editora. A editora vai lhe pagar um valor a título de cessão de direitos autorais, que na maioria dos casos é um percentual sobre a venda dos livros. Percentual pequeno, né? É verdade, só quem ganha é a editora. Aí esse valor que o autor da obra recebe, ele não sofre a incidência de contribuição previdenciária, porque não se trata de uma prestação de serviço. O autor da obra não está prestando serviço para a editora. Ele vendeu os direitos autorais, que eram os seus, ele vendeu para a editora. E aquele valor que ele recebe não sofre incidência de contribuição previdenciária. Porém, sofre incidência de imposto de renda, né? Porque o fato gerador do imposto de renda é outro. O fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação do serviço. Já o fato gerador do imposto de renda é oferir renda. Não interessa se você oferiu renda em decorrência do seu trabalho ou em decorrência, seja lá de que for. Ao oferir renda, tem que pagar imposto de renda. Porque sobre o valor dos direitos autorais, incide imposto de renda. A editora já retém. Agora, a contribuição previdenciária não incide. Aí o último, a última letra aqui, a letra X. Multa paga ao empregado em decorrência da mora. Que é a demora, né? A demora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho. Quando a empresa demite o empregado, a empresa tem um prazo para pagar as verbas rescisórias. Se a empresa não pagar as verbas rescisórias dentro do prazo, a empresa tem que pagar uma multa ao empregado. Sobre o valor dessa multa, não incide contribuição previdenciária, porque essa multa tem natureza indenizatória. O prazo para pagar as verbas rescisórias, se não houver aviso prévio, a empresa tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Se houver aviso prévio, a empresa tem que pagar até o dia útil seguinte ao do término do contrato. Se a empresa não pagar dentro desse prazo, ela tem que pagar uma multa ao empregado. E sobre o valor da multa não incidirá a contribuição, porque a multa tem natureza indenizatória. Boa noite. É isso, e até a próxima sexta-feira, onde a gente entra no outro assunto.